Olá, eu quero compartilhar uma palavra com você, mulher. E a Bíblia fala de uma mulher. Lá em Lucas 13, no versículo 10, vai falar de uma mulher que estava na sinagoga, no templo. A Bíblia diz assim: a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Olha só que linda essa passagem, né? E as pessoas tinham muitas demandas, muitas coisas levavam as pessoas até Jesus. E hoje também. Talvez você tá aí assistindo esse vídeo e você tem muitas demandas, né? Tem muitas coisas que você precisa, muitas coisas que você tá buscando e isso levou você até Jesus. Que bom, porque ele é o caminho, a verdade e a vida e só nele nós podemos todas as coisas. Então você tá procurando o lugar certo. E aquela mulher, ela estava numa situação, né, que nos faz refletir. Aquela mulher tinha um problema há 18 anos. E muitas mulheres hoje também passam por problemas, por dificuldades, como eu falei. O que você precisa? O que te leva até Jesus? Talvez é um problema que você tem há anos, há muito tempo. Talvez não há 18 anos, talvez há menos, talvez há mais, né? Muitas pessoas têm problemas e dificuldades e vão caminhando e de repente a gente vê qual que é a perspectiva dessa pessoa. Se você for analisar a vida dessa mulher enferma, a Bíblia diz que estava há 18 anos encurvada. Então, de que maneira ela via a sua vida? Ela olhava para baixo. Aquela mulher encurvada, ela não conseguia olhar para cima. Ela estava olhando para baixo, com os olhos voltados para esse mundo. Ela não conseguia enxergar as coisas do alto. Se a gente vai ver espiritualmente, ela estava presa, olhando para essa terra, olhando para o problema, os olhos voltados para esse mundo, encurvada. E muitas mulheres estão assim hoje, não encurvadas fisicamente, mas espiritualmente, voltadas para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que não deu certo, para aquilo que elas tentaram e está demorado demais para acontecer. As mulheres estão aí presas às coisas desse mundo, esperando que venha o milagre desse mundo. E aí a gente, né, posso fazer uma pergunta para você: para quem você tem olhado hoje? Para quem você está olhando hoje? Se você está passando por um problema, onde estão os teus olhos? Para quem você olha? E a gente vê que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade espiritual. Muitas pessoas estão com doenças, estão passando problemas no seu corpo físico que tem uma entrada, né, uma abertura, uma porta no mundo do espírito, no mundo espiritual. Talvez algumas coisas que essa pessoa fez, algo que ela falou, alguma brecha que ela abriu com pecados, com maldições, isso pode acarretar doenças no seu físico. A gente vê que essa mulher tinha um problema espiritual, porque Jesus ali, quando ela chega, ali a Bíblia diz que veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então, em algum momento da vida dela, ela atraiu aquele espírito de enfermidade. Eu não sei como, mas como eu falei, pode ter sido por palavras, né? A pessoa às vezes só murmura, só reclama, a minha doença, a minha enfermidade. Ah, eu não posso ser curado. Deus não pode me curar. Às vezes é o pecado, a pessoa ela tá presa no pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. E o pecado, quando você não se arrepende, não muda de vida, não quer deixar o pecado para trás e você quer continuar vivendo, fazendo as coisas erradas, vão se abrindo portas e aí os espíritos malignos podem agir tanto
esse de enfermidade. Então são várias maneiras, pessoas que falaram coisas, fizeram coisas. Cuidado com presentes que você ganha. Às vezes você pode ganhar um presente que tá enfeitiçado, que foi consagrado a demônios e foi dado a você. E se você não tiver esse entendimento de orar, consagrar as suas coisas a Deus, mas hoje a gente vê que pode acontecer de espíritos estarem agindo na vida de pessoas por essas coisas. Uma comida que comeu, um presente que recebeu, pecados, coisas que está vivendo. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Precisamos discernir o que estamos vivendo. Se isso é físico, espiritual ou emocional, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E outra coisa que me chama a atenção, que a Bíblia diz que havia 18 anos que ela estava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então aqui Deus já está mostrando que não tem como o ser humano resolver a sua vida sozinho. Ela tentou, com certeza, mudar de vida, ser curada, mas sozinha a Bíblia diz que ela não conseguiu. Então a Bíblia está mostrando que ela tentou endireitar-se, mas não podia, porque sozinha ela não consegue. Então nós temos que entender, nós precisamos ficar curados por Deus, dependentes de Deus. Por quê? Porque não vamos nos endireitar sozinhos. Não tem como eu mudar de vida, não tem como eu me firmar se eu não tiver o sacrifício de Jesus, a cruz, a libertação, a restauração de vida que só Ele pode trazer. O sacrifício dele na cruz é o que garante a cura, a libertação da minha vida. Então sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Então não tem como a gente abrir mão do nosso eu sozinho. Nós precisamos de Jesus, porque é Ele que vai nos fazer olhar para Deus e nos entregarmos cada vez mais. Então toda mudança de vida precisa vir de Deus, ela não vai vir de nós mesmos. Então como que essa mudança de vida vai vir? Para que a gente seja tratada, curada e restaurada. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu conhecer ao Senhor, quanto mais eu viver e eu obedecer e eu compreender e conhecer a sua palavra, não tem outra maneira. Então nós precisamos de oração, consagração, leitura da Bíblia, porque é o poder de Deus que vai nos transformar. Aquela mulher chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, ela foi curada. Da mesma maneira, nós vamos, ao orar, ao buscar, nós vamos chegar a Jesus e Ele vai fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. E a última coisa que eu aprendo com essa mulher, quando Jesus fala, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou. Então eu entendo que no momento que Jesus impôs as mãos sobre ela, ela foi curada. Ela se endireitou e pôde olhar para ele, olhar para o alto, olhar para as coisas do céu. E ali ela ficou curada. Mas eu quero dizer para você, você hoje precisa compreender também que muitas coisas na tua vida vão mudar quando você estiver aonde? No lugar onde a mulher estava, na sinagoga. Aqui eu quero chamar a tua atenção. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar numa igreja. Você que ainda não vai na igreja, você que vai só de vez em quando na igreja. Às vezes as pessoas dizem para mim, ai pastora, ora por mim que eu tô com um problema, ora por mim que eu tô com uma situação, querida, eu posso orar. Mas se você não for no culto, se você não orar pela tua própria vida, se você não sair da tua casa, do teu comodismo, para ir lá ouvir uma palavra, se você não estiver no culto no momento que o pastor orar e impor as mãos, talvez você não receba o teu milagre, porque tem coisas que vão acontecer no impor as mãos, no momento em que nós, pastores, estivermos lá orando. E se você não vai no culto, vai perder a bênção. Se você não estiver lá no momento que houver um mover de cura, de restauração, talvez a palavra que você precisava naquele dia, você não estava para ouvir. Muitas vezes eu me entristeço olhando ao redor, aquela cadeira vazia onde aquela irmã senta. Hoje a irmã não veio, meu Deus, olha aí, a irmã estava precisando.
Era essa palavra aí que Deus ia falar com ela e ela não veio. Eu fico triste. Então você precisa entender, você tem que estar no lugar certo, congregando. Aqui a mulher estava na sinagoga, hoje nós temos a igreja. E Jesus, ele não vai vir pessoalmente. Jesus não está aqui em carne e osso. Ele não vem pessoalmente impor a mão sobre você. Ele vai usar o sacerdote, ele vai usar os pastores, ele vai usar os servos, né? A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. É sobre ele que está a autoridade. Ele é o representante de Jesus. Quando o pastor ora em nome de Jesus, Jesus toca nas pessoas. O Espírito Santo opera milagres. Deus reina e abre os céus e faz o impossível acontecer. Mas se você não estiver lá, você vai continuar como aquela mulher, encurvada nas suas dificuldades, nos seus problemas, olhando para baixo, olhando para esse mundo. Começa a olhar para o alto, começa a olhar para Cristo. O que é mais importante para você do que estar na igreja? No domingo, agora nós temos culto na quinta-feira na nossa igreja. O que é mais importante do que você estar lá na presença de Deus? Você tem um problema? Você tem que ir para a igreja. Você tem uma dificuldade, você tem que buscar o auxílio onde Jesus está. E ele vai estar lá, através do seu pastor, para te abençoar. E aí você vai ser curada, como aquela mulher foi, quando ela foi na sinagoga. Então, ao vivo e a cores, pessoalmente, é lá que você tem que estar. É muito bom assistir um vídeo, receber uma palavra aqui no YouTube, nas redes sociais, mas não tem como você ser mais abençoado do que estar na presença de Deus, ao vivo, pessoalmente. Então fica o convite para você. Você quer uma cura? Você quer uma restauração? Então comece a buscar no lugar certo. Vá ao culto, vá buscar na presença do Senhor e comece a analisar a sua vida, o que você precisa discernir para que a sua vida venha mudar. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.